estudo que será exposto nesta hora tem como tema oportunistas do caos no palanque virtual, profetadas que não se cumprirão e visagens que não ocorrerão. O texto base para o mesmo é a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém. Prezados irmãos, estamos vivenciando os tempos difíceis pontuados pelo apóstolo Paulo em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, para os últimos dias da igreja e não os últimos dias de Israel. Este é o ponto crucial que faz toda a diferença na escatologia bíblica. Quando João nos ordena a provar os espíritos, ele quer que saibamos discernir o que vem do Senhor daquilo que não vem de Deus. Como podemos fazer tal distinção? O nosso Salvador nos dá um auxílio neste mistério. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. João 8, versículo 47, dizia o mestre isto aos fariseus da sua época. Nesta assertiva de Jesus, ele nos dá a chave que fará toda a diferença e trará o discernimento espiritual para tanto o seu tempo quanto para todas as épocas. A Bíblia é a pedra de toque a testar o falso e o verdadeiro. Neste contexto, analisemos o profeta e o dom de profecia. O profeta era o segundo entre os oficiais carismáticos da igreja primitiva. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores. 1 Coríntios 12, 28. E o dom de profecia era o primeiro entre os dons de sinais ou carismáticos. Segui a paz e o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, versículo 1. Este dom é singular, pois foi o único outorgado por Deus, não somente aos crentes do período da igreja, mas também aos santos do Antigo Testamento. O assim diz o Senhor era usado por aqueles grandes videntes do Espírito de Jeová, enquanto os sacerdotes falavam a Deus em nome dos homens, os profetas falavam aos homens em nome de Deus. O primeiro profeta da Bíblia foi Enoque, o sétimo depois de Adão, o qual profetizou em primeira mão a epifaneia, ou manifestação, ou segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, com milhares dos seus santos. Judas, versos 14 e 15. Contudo, a primeira pessoa a quem o livro sagrado chama de profeta é o pai da fé, Abraão, em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Este ofício era tão importante no período da lei que o grande juiz Samuel se encarregou de criar o primeiro seminário e preparar aqueles homens para este grandioso ministério. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram o grupo de profetas profetizando,
onde estava Samuel, que presidia sobre eles. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 20. O último profeta do Antigo Testamento foi o maior de todos os homens até então, o Batista. Jesus Cristo dá o seguinte testemunho acerca dele: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus capítulo 11, verso 11 e também o verso 13. Importante é notar que o precursor, sendo um homem de tal calibre, nunca fez nenhum milagre. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse de Jesus, era verdade. João capítulo 10, verso 41. Como João era diferente dos pseudo-profetas atuais. Os profetas do Novo Testamento pareciam estar entre os líderes de maior influência. Isto se deve, talvez, ao fato de serem eles os proclamadores ou pregadores do Evangelho. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Paulo. Atos 13, versículo 1. A meta principal destes homens era edificar, exortar e consolar a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Daí o valor deste ministério. Por isso lemos: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Atos 15, verso 32. O profeta poderia também antecipar ou predizer o futuro. Foi o caso do profeta Ágabo, que profetizou com sucesso a fome de todo o mundo, ajudando os discípulos a socorrer aos irmãos da Judéia. Atos 11, versos 28 e 29. E ele também previu a prisão de Paulo pelos judeus. Atos 21, 10 a 14. Vale a pena notar que as mulheres também tinham parte neste ministério. É o que se depreende da exortação paulina aos coríntios. Em 1 Coríntios 11, versículo 5. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Também temos o uso deste cargo pelas filhas do diácono Filipe. Atos 21, versículo 9. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. O dom de profecia foi muito útil para a igreja primitiva e tornou-se obsoleto na dispensação da graça por causa do fechamento do cânon ou a vinda do perfeito. As escrituras se completam. 1 Coríntios 13, versos 8 a 10. Pois tudo que Deus quer hoje revelar aos seus, Ele fala pela Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Pois a verdadeira adoração, ela exclui profecias extrabíblicas e por isso não produz o ambiente profético dos grupos gospel atuais, visto que a revelação de Deus se completa em Jesus Cristo e em sua palavra. Nos últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, pelo seu Filho. Hebreus 1 e verso 1. A sua presença, a do Espírito Santo e ainda da Bíblia na vida da igreja, corpo do Senhor Jesus, dispensa as evidências estapafúrdias dos tempos modernos. Daí o pastor Josafá Vasconcelos atestar em seu belo livro Nada se acrescentará as seguintes palavras: toda vez que se admite Deus falando extra-bíblia, está se atentando não só contra as Escrituras, mas contra a pessoa de Cristo e sua obra perfeita. Se você acha que, na verdade, ele não trouxe toda a revelação, isto é, tudo que era preciso saber para nos ensinar a respeito de Deus, então isto é muito grave.
é posicionar-se contra o processo que Deus desde o princípio estabeleceu segundo a sua vontade soberana em revelar sua palavra. Profetas do Velho Testamento, Cristo e seus ensinos dados aos apóstolos e profetas também do Novo Testamento. Ele disse que o Espírito Santo haveria de fazer com que eles, os discípulos, se lembrassem de tudo o que havia dito. De fato, os apóstolos inspirados registraram no Novo Testamento aquilo que, adicionado ao Velho Testamento, constitui-se nas Escrituras Sagradas. E ainda acrescenta o pastor Josafá que dessa forma a Bíblia é tudo que Deus quis revelar de sua parte em Cristo. O último profeta e escritor do Antigo Testamento, Malaquias, anunciou a vinda do último profeta da Antiga Aliança, João o Batista, Malaquias 4, 5 a 6. Para se concretizar esta profecia, houve uma espera de 400 anos, o período chamado interbíblico, até chegar ao precursor. Marcos capítulo 1, verso 3 a 4, ali no deserto da Judeia, vestidos de peles de animais e também comendo gafanhoto e mel silvestre. Naquela época, Deus ficou em silêncio, pois tinha Moisés e os profetas. Eles deveriam ouvir a mensagem, conforme está escrito no livro de Lucas, capítulo 16, verso 29, na conhecida história do rico e Lázaro. O mesmo ocorreu na Nova Aliança. O único e último profeta escritor do Novo Testamento se chama João, o Evangelista, que escreveu o livro do Apocalipse. Ele anunciou a vinda dos dois últimos profetas da Bíblia, possivelmente Elias e Moisés, Apocalipse 11, verso 1 a 14. Até a chegada deles, já são decorridos quase 2000 anos, e Deus está novamente em silêncio, deixando apenas a Bíblia falar aos homens. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Foi a mensagem final que o Senhor Jesus deixou para as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E os versículos: Apocalipse capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, versículo 19 e capítulo 3, versos 6, 13 e 22. Infelizmente, pode-se dizer que tanto nos tempos finais da igreja, que abrange aí o arrebatamento, quanto nos últimos dias para Israel, que abrange o Armagedon, há a presença de falsos profetas na terra. Atestam isto os apóstolos. João, primeiramente, quando diz no texto base: porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Pedro, quando diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertadamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E por fim, Paulo: porque eu sei isto, que depois de minha partida, diz ele aos anciãos de Éfeso, do capítulo 20, versos 29 e 30, do livro de Atos: entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E isto no tempo da agora, isto na época da igreja, até chegarmos à fase invisível da vinda de Cristo, o seu arrebatamento. Em se tratando do princípio de dores e da grande tribulação após o arrebatamento da igreja, neste tempo,
o Senhor Jesus Cristo deixa registrado que, tanto para os primeiros 3 anos e meio, princípio de dores, onde ele diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, Mateus 24:11, quanto nos 3 últimos anos e meio, a grande tribulação, onde ele registra também, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os eleitos, Mateus 24:24. Isto até o fim do tempo de Israel, é a fase visível da vinda de Cristo. Nós temos esta presença destes falsos profetas. Mas abrindo um parêntese, podemos dizer a todos que Cristo é o testemunho e o espírito da profecia. Ou seja, ele é o profeta e a própria profecia. Deus, falando com Moisés, o anuncia como o profeta dos profetas. Ele diz assim: eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, Moisés. E porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar, eu requererei dele. Deuteronômio 18, versos 18 e 19. Fechando parênteses, nós podemos dizer que nesta conjuntura, vemos que os falsos profetas estão situados em todas as épocas e em todos os lugares. Vale a pena avaliar as profecias ou os profetas. E esses profetas, eles têm as suas pseudo-profecias. E a partir do teste de Deus em sua palavra, nós podemos obter tanto a profecia quanto o profeta com a sua fala falsa, que pode estabelecer um teste, uma avaliação do próprio Deus para desmascará-los a partir do não cumprimento das suas vidências. Então, tanto o profeta com a sua pseudo-profecia, quanto a profecia com o seu pseudo-profeta, são desmascarados em Deuteronômio, capítulo 18, verso 20 a 22. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, diz Deus, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disser no teu coração: como conhecerei a palavra do Senhor, que ele não falou? Quando um profeta falar em meu nome, e esta palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas medo dele, não tenhas temor dele. A última novidade é alastrar o engano e a mentira entre os cristãos no contexto da pandemia Covid-19 ou coronavírus são os dias de escuridão que se abaterão sobre a face da terra no mês de maio. Analisemos tal pseudo-profecia e vejamos a sua veracidade. Em primeiro lugar, o uso de sonhos e visões não é para o nosso tempo. Dizer que haverá um sinal no céu de vermelho sangue, constrangendo por medo as pessoas a não ficarem na rua, isto não é para o tempo da igreja. Em Atos capítulo 2, versos 16 a 20, lemos: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas
e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2, 16 a 20. Aqui, o profeta Joel fala em seu livro do dia terrível do Senhor. Neste contexto, ele abrange o derramamento do Espírito que se deu no dia de Pentecostes há quase 2000 anos. Não se cumpriu plenamente a profecia de Joel. Por isso Pedro usa a palavra: isto é o que foi dito por Joel. Ele não fala, isto é o cumprimento da profecia de Joel, mas isto é o que foi dito por Joel. Os sinais no céu, no sol e na lua e na terra fazem parte de um conjunto de juízos apocalípticos que não ocorreram no Pentecostes, mas que acontecerão não agora, mas após a Igreja de Jesus Cristo ser retirada pelo seu arrebatamento. É este conjunto de sinais que estão contidos em um projeto de Deus para a punição da terra na era do anticristo. Este projeto traz em seu bojo 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19. As visões, sonhos e revelações citadas no capítulo 2 de Atos cumpriram-se parcialmente nos primeiros anos da igreja primitiva, antes do fechamento do cânon, ou seja, precedendo a completação da Bíblia. Após a Bíblia estar completa, Deus só fala através das suas páginas. Após o arrebatamento da igreja, a profecia de Joel se cumprirá plenamente, e então sonhos, visões e revelações para Israel voltarão a ser uma realidade no meio daquele povo. Em segundo lugar, as revelações dadas no monte. O uso de montes para a oração se deu no período do Antigo Testamento, principalmente pelo fato de o templo judaico ainda não estar pronto. O próprio templo foi erigido no Monte Moriá. Nos tempos de Cristo, temos o Senhor utilizando montes para orar. Entretanto, ele deixou bem claro para a samaritana que não seria no Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos veterotestamentárias, que se contrapunha aos montes das maldições, lá o Ebal, na época de Moisés, Deuteronômio capítulo 11, verso 29. Tampouco no Monte Moriá, local onde foi erguido o templo, que Deus seria adorado. Disse-lhe Jesus à mulher samaritana: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores do Pai os verdadeiros adoradores de Deus adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e verdade. João 4, versos 21, 23 e 24. Na dispensação da graça, não temos um grupo de profetas privilegiados com quem Deus conversa e revela os seus segredos. Todos nós, Igreja de Cristo, somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Podemos, sem precisar de montes, chegar, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 4, 16 e 10, 19 e 20. Por isso, sem precisar de montes, entremos em nossa casa, adentremos aos nossos aposentos e fechemos a porta dos mesmos, orando ao Pai que está em secreto, e ele em secreto nos recompensará publicamente. Mateus 6, verso 6. Por isso, a nossa revelação não vem de montes, pois neles não temos o nosso socorro. Salmo 121, 1 e 2, o nosso socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. O Senhor que nos deu e completou a sua palavra. A Bíblia é suficiente para nós, só aceitamos revelação delas. Ainda analisando a profecia dos 3 dias de escuridão, nós podemos dizer em terceiro lugar que há nela, ou nos profetas desta profecia, a contradição entre os dias de escuridão. Os pseudo-profetas se confundem em sua revelação divina. Uns dizem que são 6 dias e outros afirmam que são 3 dias. Afinal, qual é a conta certa? 3 ou 6? O Espírito Santo de Deus, aquele que é o Espírito da verdade, iria se confundir com os números? Em quarto lugar, a falta de precisão também quanto ao tempo. Os falsos videntes desta profecia dizem apenas que será no mês de maio. O máximo que alguns deles chegam é citar que será no dia 8 de maio. Se são 3 dias, seria 6, 7, 8 ou 8, 9, 10. Mesmo podemos dizer acerca dos 6 dias. Quando Deus profetiza, quando Deus traz a palavra, Ele traz a precisão, tudo nos mínimos detalhes. Nós podemos observar nas profecias sobre o Senhor Jesus Cristo, quase 300 profecias, todas bem detalhadas, todas bem firmadas, até o corte, a divisão do pano que rodeava o Senhor Jesus em 4 partes, até os ossos dele, nenhum ser quebrado. Profecias que narram os mínimos detalhes, enquanto esses profetas da mentira confundem os outros, como tantos outros profetas que aparecem por esse mundo afora. Em quinto lugar, ungir as portas e janelas com óleo, usar velas brancas, estocar comida e alimentos, comprar cobertores. Tentam esses falsos profetas plagiar o acontecimento da Páscoa, achando que Deus vai agir com a igreja do mesmo modo que ele agiu com Israel no Egito. Em Êxodo 12, de 3 a 7, nós lemos: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Farei conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomará do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Êxodo 12, de 3 a 7. Estes videntes do século 21 querem repetir o feito majestoso de Deus, que com braço forte libertou os judeus das garras do faraó, achando que Deus faria tal proeza nos dias atuais, mediante as suas falsas revelações. Só que a Páscoa, além de ter sido um evento histórico, era também um feito tipológico, a retratar o antítipo da redenção dos salvos, cumprida na pessoa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo, a nossa Páscoa. João 1, 29, 1 Coríntios 5, versículo 7. Cada ato, cada animal, cada vegetal, cada utensílio, o sangue na verga da porta, usados naquelas casas hebraicas, tinham um sentido e apontava para Jesus, o seu sacrifício e o seu precioso e imaculado sangue. Perguntamos aos profetas do caos: qual a simbologia que eles apresentam para este pseudo-acontecimento? As portas e janelas e cantos da casa ungidos falam de quê? Se na dispensação da graça nós não temos unções com óleo, a não ser o ungir as pessoas enfermas, que Tiago aconselha aos presbíteros da igreja como recurso que desemboca no uso de medicamentos atrelados à oração da fé daqueles pastores, obtendo a saúde e a restauração de pecado dos restaurados, Tiago 5, 14, 15. Qual a finalidade de se usar velas brancas e só desta cor? O que tem a ver esta peça de cera com o Evangelho de Cristo?
Como podem as pessoas em 3 ou 6 dias, sei lá, estocarem alimentos e água e serem desafiadas ao mesmo tempo para jejuar? É confuso. Profecias estranhas, absurdas. Em 6º lugar, ficar em casa e fechar as portas, pois legiões de demônios estarão à espreita, se transfigurando em parentes e amigos das pessoas que não devem ouvir as suas vozes. É fato, meus irmãos, que a Bíblia declara que tanto o diabo quanto os seus anjos, aqui demônios, se transfiguram em anjos de luz e até ministros da justiça, 2 Coríntios 11, 14 e 15. Mas é muita insensatez achar que fechando as portas e janelas da sua casa, os demônios serão impedidos de entrar nela. Eles querem comparar os demônios ao anjo da morte sobre os primogênitos lá no Egito. Ali quem passou matando os primogênitos egípcios, passando por sobre as portas das casas dos judeus que estavam aspergidas pelo sangue de 250.000 cordeiros, que salvou mais de 3 milhões de judeus, foi o próprio Deus. Êxodo 12:12, Deus diz: eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Meus queridos, os demônios não respeitam espaços físicos. Um coronavírus invisível assola a humanidade. Imagine os demônios respeitando portas ou janelas fechadas. Nós somos protegidos destas hostes invisíveis tão somente porque nós nos revestimos de toda a armadura de Deus para esta luta que não é contra a carne, contra o sangue, nem contra o homem, mas é contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E só podemos estar protegidos deles e do diabo com a armadura de Deus que está em Efésios capítulo 6, de 10 a 20. Em 7º lugar, os profetas e essa pseudo-profecia diz que o que vai acontecer é pior do que o coronavírus. A pseudo-profecia se afigura aos pseudo-profetas como uma oportunidade para a sua pseudo-espiritualidade. Oportunistas de plantão a profetizar o terror. Seria mais um caos para as pessoas que estão fragilizadas pela situação pandêmica em que o mundo se encontra. Então eles profetizam: o que vai acontecer será pior do que o coronavírus. A pergunta que não quer calar é: por que não profetizar o advento da Covid-19? Para que mandar as pessoas ficar em casa, se a maior porcentagem desta população mundial já está em quarentena dentro de suas casas? Esses profetas têm menos créditos do que o cantor Raul Seixas, pois o Maluco Beleza, em 1989, teve o sonho de sonhador e viu o dia em que a Terra parou. Apesar do seu visionário sonho ter algumas falhas e se configurar em mais veracidade, ele se configura em mais veracidade e crédito que a posição desses oportunistas do caos. Poderiam ter profetizado a coronavírus, poderia ter profetizado a Covid-19 e evitariam talvez muitas mortes, e evitariam certamente muitas mortes no mundo. Por que não profetizaram? Porque Deus não revelou a eles. Não há na Bíblia nenhum dado que aponte para tal visão e profecia. No mês de maio de 2020, não há nenhuma profecia bíblica para isto. Tal pseudo-revelação não ocorrerá, tenho certeza. E depois todos eles se esconderão e esperarão o povo esquecer para apresentar novas evidências e enganar os incautos. Em 8º lugar, nenhuma mensagem de arrependimento ou confissão de pecados se apresentam nesta profecia. O curioso é que tais visões e revelações só trazem o caos. Não há mensagem de arrependimento, confissão de pecados para com os pecadores. Nem mesmo Nínive com Jonas teve tamanha revelação.
quero finalizar esta reflexão tranquilizando aqueles que se deixam amedrontar com estas visões do caos. É fato que as assolações a acontecer com a humanidade estão na Bíblia. Foram profetizadas como a destruição do templo e da cidade de Jerusalém no ano 70, pelo general Tito. Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, e a Segunda Guerra Mundial, em 1939-1945, e outras guerras, as pestilências, a exemplo da peste negra, da gripe espanhola, do ebola, da SARS, do mal da vaca louca, da gripe suína, H1N1 e agora a Covid-19. São males que chegam e males que vão, pois os mesmos estão determinados por Deus para atingir a humanidade devido à corrupção do gênero humano em Romanos 1, 18-32. É a recompensa para o erro. E todos nós sofremos as causas disto. O texto bíblico que realça esta determinação é Daniel 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, ou seja, 69, porque Deus já tinha falado em 7 semanas antes. Então, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerras, e estão determinadas as assolações. Aí está, determinadas por Deus as assolações e as guerras. De Atos capítulo 2 até Apocalipse capítulo 4, versículo 2, já ocorreram e vão acontecer ainda estas guerras e assolações. Aqui está elencada na profecia das Escrituras o Covid-19 e as assolações supracitadas. Entretanto, não temos na Bíblia os 3 ou 6 dias de escuridão alardeados nas redes sociais por pessoas irresponsáveis que erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Sobre o fim, a Bíblia nos ensina que os capítulos 24, 25 de Mateus, 21 de Lucas e 13 de Marcos, ali nós temos a profecia do princípio de dores e da grande tribulação. Precedendo o sermão, o Senhor Jesus faz referência à destruição do templo judaico. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. Os discípulos então, não como igreja, mas como servos judeus, indagam ao mestre com 2 perguntas. Quando serão estas coisas? Destruição da cidade e do templo, pois dantes Jesus já tinha falado sobre a destruição da cidade no cumprimento da 69ª semana de Daniel. Na entrada triunfal, quando chorou sobre ela e disse: Pois sobre ti virão dias que os teus inimigos te cercarão com trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Lucas 19, 43-44. Esta profecia se cumpriu no ano 70, quando Tito, mais uma vez repetimos, filho do imperador Vespasiano, destruiu a cidade e o templo. Profecia de Daniel, capítulo 9, verso 26, inserida por Jesus no sermão escatológico, profecias que se cumpriram naquele ano, mas também acontecimentos que se projetam para os últimos dias, eventos que pertencem ao porvir, pois para eles ocorrerem dependem do arrebatamento da igreja. Sem o arrebatamento da igreja, não tem nada feito. A segunda pergunta dos discípulos foi: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus baseia as principais partes deste sermão nesta resposta. Isto não se associa à igreja. Esses sinais são para Israel, pois o mestre baseia-se no sermão, capítulos 9, 24-27, 12, de 1 a 4, de Daniel. A base dele é a profecia de Daniel. É profecia para os hebreus e não para a igreja. A vinda de Jesus aqui é para Israel, Armagedon, para implantar o milênio, e não para a igreja, para os dia, arrebatamento, presença de Cristo. Agora aguardamos o arrebatamento e a igreja não precisa de sinais, ela só necessita da presença de Jesus. Este sermão retrata a vinda de Cristo para Israel, o Apocalipse, o Armagedon,
para o milênio e não para a igreja, que seria a parousia, a presença de Cristo, nossa reunião com Ele. A igreja e o arrebatamento estão fora deste sermão. O que aguardamos não são sinais, mas é a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, versículo 13. Não nos preocupemos, irmãos, com medo do terror de o escurecimento da terra. Até o arrebatamento da igreja, o mundo não passará pelos grandes juízos de Deus. Eles estão reservados para a 70ª semana de Daniel, princípio de dores e grande tribulação. De acordo com Daniel, após as assolações e guerras determinadas é que vêm os 7 anos de tribulação. Diz Daniel, ele, o anticristo, firmará uma aliança por 1 semana, dividida em 2 partes, princípio de dores, 3 anos e meio iniciais, e grande tribulação, 3 anos e meio finais. Diz Daniel, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e isso só pode acontecer com o templo de Jerusalém construído. A igreja não estará aqui. Prossegue Daniel, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Provavelmente Satanás ressuscitando o anticristo, cuja ferida mortal fora curada. E assim ele sai de Roma e entra em Jerusalém, o lugar santo, e mata as 2 testemunhas e coloca no templo a sua imagem falante. E ele mesmo se assenta no templo de Deus, querendo parecer Deus, se opondo também a tudo que pertence a Deus ou é objeto de seu culto. 1 e 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4. Daniel conclui o versículo 27 dizendo, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A partir daí, o Senhor Jesus faz a interpretação de Mateus 24, no versículo 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui o mestre mostra categoricamente que a divisão da 70ª semana será a primeira parte, princípio de dores, Mateus 24, verso 8, e a segunda parte, a grande tribulação, Mateus 24, verso 15. As profetadas e visagens que brotam dos púlpitos de agora geram frustrações e desilusões e ilusões. É preciso ter cuidado, meus irmãos, para não dizer o que Deus não disse. Muitos ensinam até que o anticristo já chegou. A mensagem do arrebatamento está perdendo foco para os absurdos que surgem nos arraiais evangélicos atuais. Estes ditos sinais não figuram entre as pragas apocalípticas. Tais pragas têm como ponto de partida a vinda dos 4 cavaleiros do Apocalipse, capítulo 6, de 1 a 8. Primeiro, o branco, o anticristo. Em segundo lugar, o vermelho, a guerra. Em terceiro lugar, o preto, a fome. E o quarto é o amarelo, a peste e as mortes. Mas o coronavírus não está aí, nem os 3 dias de escuridão se encontram agora. Eles estarão no período tribulacional, mas ainda não com esses 4 cavaleiros. Todos eles estão no contexto de Deus, no livro profético. Mas dias de escuridão para a terra, rios transformando-se em sangue, água do mar se convertendo em sangue, queima da terra, sol aquecendo 7 vezes mais e tantas outras tragédias e catástrofes. E aí sim, hecatombes na terra estão ligadas aos 7 selos, às 7 trombetas e às 7 taças da ira, 21 juízos de Deus. Estes 21 juízos são sinais para os 7 anos de tribulação. A escuridão da terra para os últimos dias da igreja não cola. Os 21 sinais estão associados ao princípio de dores e à grande tribulação. É certo que estamos no fim dos tempos, mas estes tempos finais têm relação com a era da igreja e não a era do anticristo. O arrebatamento está próximo. Só não podemos pôr o Apocalipse e o princípio de dores atrelados ao que está ocorrendo agora. As perguntas que ficam para os nossos púlpitos o que significa este princípio de dores? Que dores são estas? São dores do mundo, as nações? São dores da igreja, a noiva virgem? São dores de Israel, a mulher? Vemos na Bíblia estas dores girando em torno de 2 coisas. Primeiro, as dores de parto da terra. Isto é retratado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva,
Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. É importante destacar que os versículos que antecedem este texto de 1 Tessalonicenses 5 são 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Esse texto que antecede o capítulo 5 fala do arrebatamento da igreja, e o capítulo 5, de 1 a 11, aborda os 7 anos de tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio há uma falsa paz e segurança, e a terra se mostrará com as suas dores de parto. As dores de parto estão no capítulo 5 e não no capítulo do arrebatamento. Ante a destruição provocada pelo anticristo e as pragas divinas endereçadas ao seu reinado. Romanos 8, 20 a 22 diz: pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme a um só tempo, geme e está juntamente com dores de parto até agora. A terra ou a natureza será regenerada a partir dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças apocalípticas, que se darão no princípio de dores e também na grande tribulação. Isto é fato profético, que é o fim das dores. A grande tribulação, lá no finalzinho, é o fim das dores. O princípio de dores começa com os 3 anos e meio e lá no final as dores se concretizam para a regeneração da terra. Mateus capítulo 19, versículo 28, o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo que vós, os apóstolos, que me seguiste, quando na regeneração da terra o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também essas dores são dores de partos para Israel. É o tempo da angústia de Jacó. Israel é a mulher grávida do capítulo 12 do livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 3, a qual, achando-se grávida com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. As dores desta mulher começaram no princípio da tribulação e terminarão com o nascimento, linguagem figurada, do Senhor Jesus Cristo. No fim da grande tribulação, ali está escrito: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Apocalipse 12, versículo 5. O nascimento de Jesus implica o seu reinado, a sua chegada em Armagedon, e assentando-se no trono de sua glória, estará sobre a terra regenerada, nascendo para Israel, vindo governar e trazendo a paz, a justiça, ungindo o santo dos santos, selando a visão e a profecia. É assim que temos a profecia bíblica. Não vos enganeis, não buscai coisas que não convêm, não acrediteis em todo o Espírito, provem se os Espíritos são de Deus e sigam na palavra com a segurança da palavra e com a tranquilidade que o Espírito de Deus dá à igreja, porque ela continuando na terra, nada vai acontecer de super anormal. Todas as coisas que estão acontecendo são coisas que podemos suportar, mas a grande tribulação não é para a igreja sobe antes, portanto não haverá escurecimento da terra, não haverá luz de sangue em contato com tribulação. Por quê? Porque Jesus Cristo nos garante nos guardar da ira e da hora da tribulação que virá sobre todos os habitantes da terra.